Então, voltando aqui à segunda parte do estudo, versão. Versão é uma tradução da língua original para outra língua. Embora a Bíblia tenha sido escrita em 3 línguas originais, que a gente acabou de falar, hebraico, aramaico e grego, ela hoje é traduzida em quase todas as línguas do mundo. Poucas são as línguas que ainda não foram traduzidas. Ou seja, para todas as línguas mais faladas e alguns dialetos tribais da África e outras regiões mais remotas do planeta. Trata-se do livro conhecido e mais lido do mundo todo. As 2 versões universalmente conhecidas são a Septuaginta e a Vulgata. E a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre isso. E eu sugiro que depois que a gente terminar o estudo, que você busque as suas informações a respeito da Septuaginta e da Vulgata, para você conhecer um pouco mais a fundo do que se trata, tá? Porque aqui não dá para a gente falar tanto a respeito, porque tem outras coisas para falar e o tempo é curto, mas aí vocês vão pesquisar depois, é uma coisa rápida, sobre a Septuaginta e sobre a Vulgata, para vocês entenderem as diferenças entre uma e outra e do que se trata exatamente. Eu vou fazer um comentário rápido. A Septuaginta também é conhecida como a versão dos 70. Por quê? Como o próprio nome já sugere, diz a tradição que ela foi escrita, ela foi pesquisada, ela foi trabalhada por 72 rabinos, ou seja, 6 homens de cada uma das grandes 12 tribos trabalharam para que esse material fosse traduzido do hebraico para o grego em 72 dias. Tá? Isso segundo a tradição, isso é o que se diz, que foram 72 homens, 6 de cada uma das 12 tribos, trabalhando durante 72 dias para que fosse feita essa tradução. Daí o nome Septuaginta, que vem de 7, né? Então, a versão dos 70. Essa é a versão mais antiga dos originais das Sagradas Escrituras. A comunidade judaica, que na época habitava em Alexandria, no Egito, falava expressamente o idioma grego, tá? Por quê? Porque de tanto ser colonizada pelos gregos, de tanto ser massacrada, oprimida, trabalhada, a influência do grego na vida dele se tornou uma coisa grandiosa, entrou no sangue, no DNA, todo mundo agora fala grego porque não tem para onde correr. Tá? Todo mundo tem que se entender, tem que falar a mesma linguagem, então a linguagem falada é o grego, está no sangue deles. E tinha a necessidade de uma versão grega dos livros judaicos. Tá? A gente sabe que, embora o hebraico fosse a língua de coração, o aramaico era uma coisa que eles aprenderam também na época do cativeiro, mas agora nós estamos sendo colonizados por uma cultura grega e tudo que vai ser aprendido, vai ser falado, vai ser lido, precisa ser em grego também, até para as futuras gerações poderem ter acesso a isso e entender, para que não se perca. Então o rei Ptolomeu Filadelfo, tá? Segundo, cara esperto, sugeriu a Demétrio, que era o seu bibliotecário, que os livros todos fossem traduzidos. Olha só, a visão da Alexandria era a seguinte: esse império não vai ter fim, veio para ficar. A influência, mesmo que o rei morra hoje, tá? Mas a influência dessa cultura ela vai permanecer, de tão bem trabalhado, de tão grande que foi isso. Quem estudou história, aí, normalmente a história natural, a história da humanidade, quem já leu um pouco sobre isso, já ouviu falar, vai saber de como a Alexandria se comportou, de como foi importante a contribuição deles para a história. Tá? Então, vamos traduzir todos os livros, porque isso aí vai influenciar o mundo futuramente. O sumo sacerdote, então, Eleazar, para satisfazer o rei Ptolomeu, trouxe, então, de Jerusalém, esses 72 tradutores, como eu falei para vocês, 6 de cada tribo. Depois de uma grande recepção, eles ficaram isolados na ilha de Faros.
e executaram o trabalho em 72 dias. Esses homens ficaram isolados em uma ilha durante 72 dias, não fizeram mais nada da vida a não ser traduzir as escrituras. Tá? A cronologia dessa tradução, ela data um período de 285 anos antes de Cristo. A cópia mais antiga da Septuaginta encontra-se na Biblioteca do Vaticano, datada de 325, tá? Um comentário que eu gostaria de fazer, que eu anotei aqui. A Septuaginta é também o nome da versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné na Alexandria. Eles tiveram o cuidado não só de traduzir para o grego, mas traduzir para o grego koiné, que era aquela linguagem popular que todo mundo entendia, que era falada no dia a dia, tá? Para que não tivesse dificuldade nenhuma. A Vulgata. O que foi a Vulgata? A Vulgata, ela recebe esse nome oriundo do latim vulgus, que quer dizer popular também. Do povo, uma coisa popular do povo, do dia a dia, que todo mundo vai ler e vai entender. Jerônimo, lá da cidade de Belém, no ano de 324 até 420, fez esse trabalho. Ele era sábio, era secretário do bispo de Roma, e ele então se dedicou a esse trabalho de tradução da Bíblia do hebraico para o latim. É a versão oficial da Igreja de Roma. Lembram que antigamente todas as Bíblias, todas as missas eram em latim? Que a gente sentava, ouvia e não entendia nada? Era só a religiosidade, era só para cumprir o protocolo, para dizer que foi a igreja, não é? Então, por quê? Porque naquele período o entendimento deles dizia que precisava se traduzir para o latim, que era a língua falada entre os sacerdotes, era a língua usada dentro dos templos, boa parte da literatura que eles tinham também era em latim. E o latim prevaleceu durante muito tempo mesmo. As nossas traduções em português, embora muito bem feitas por conselhos editoriais compostos de grandes eruditos nessas línguas, muitas vezes elas não conseguem encontrar uma palavra do nosso idioma que vai corresponder perfeitamente ao idioma original. Lembra que eu acabei de falar para vocês agora, na primeira parte da aula? Que o tradutor, muitas das vezes, ele pega uma palavra e ele tem dificuldade de traduzir para aquele idioma novo. Por quê? Porque depois a gente vai entender aqui, mais adiante um pouquinho, ele vai fazer um comentário sobre um texto de Paulo, né, que fala sobre servos e escravos. Então, nessa nossa cultura ocidental, esse contexto de servo e escravo não tem a mesma aplicação do período em que Paulo estava falando. Então, para que seja melhor subentendido, ele vai substituir a palavra grega por uma outra palavra do nosso idioma português, que vai dar um entendimento para a gente de ministros. Tá? Então, vamos andar um pouquinho para a gente poder acompanhar e entender isso aí. Também é difícil fazer a transposição de tempo, da voz e do modo dos verbos da sua origem para a atualidade. Tá? Porque o verbo no grego, ele tem uma terminação, ele tem um tempo, ele tem uma flexão, tudo totalmente diferente do português. Tá? Então, na hora que ele vai traduzir essa linguagem para a gente, ele vai encontrar dificuldades. Então, ele precisa ficar buscando na linguagem portuguesa palavras, expressões, verbos, adjuntos, enfim, uma forma, uma quantidade enorme de recursos para que ele possa chegar o mais próximo possível do original, sem perder o contexto, sem perder o contexto. A gente vai ter que ler aquilo ali e entender exatamente o que o autor está querendo transmitir para a gente. E isso não é fácil, um trabalho de tradução, não é fácil, porque muitas das vezes o mesmo verbo de uma cultura para outra, ele tem sentidos, conotações completamente diferentes.
Um exemplo é isso que eu acabei de falar de Paulo. Lá em 1 Coríntios 4:1, Paulo vai dizer o seguinte, que os homens nos considerem, tá? Nos considerem, está falando a respeito daquele que é portador da palavra de Deus. Nos considerem, pois, ministros de Cristo. Ministro na nossa língua é uma palavra sofisticada, usada para designar altas posições, como os ministros do presidente da República, pessoas importantes, pessoas que têm um grande poder nas mãos, uma grande responsabilidade. Tá? Mas no grego, lá no original, a palavra é euperetes, que significa servo, escravo, servente, mordomo. Então, esse tipo de linguagem e aplicação nos dias atuais na língua portuguesa, a gente não tem ideia do que é, a gente não entende, a gente não tem a real concepção do que quer dizer isso. Então, esse termo era usado para designar os escravos remadores de naus romanas. Vocês já devem ter visto em algum filme onde aqueles navios enormes, aquelas embarcações enormes de madeira pelo mar adentro, e lá embaixo ficavam aqueles homens sentados, acorrentados, remando. Ainda não tinha sido descoberto o motor. Então, a força utilizada para empurrar uma embarcação pelo mar adentro eram os braços dos escravos, que eles faziam esforço o tempo todo, não podia parar, não podia descansar, não tinha aquele sistema de rodízio, não era nada disso. O cara era escravo, tinha que ficar ali o tempo todo incansavelmente remando, e contava com a ajuda do vento. Se tivesse vento, estava bom. Se não tivesse vento, estava ruim pra caramba. Ele tinha que continuar o trabalho dele. E essa imagem é de que não tem facilidade para aquele que deseja seguir a Cristo, para aquele que deseja anunciar o Evangelho. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa grandiosa, não é uma coisa que te dá status, tá? Mas para o nosso entendimento é completamente diferente. O ministro, aquele que leva a palavra, aquele é o ministro do Evangelho, né? Nós não temos esse entendimento de que de que levar o Evangelho, pregar a palavra, guardar a palavra é algo árduo. Nós não temos esse entendimento. Então, são questões culturais, são questões que o tradutor ele precisa saber, ele precisa conhecer para poder fazer essa transposição na hora da tradução, na hora da leitura. Tá? Não é fácil. E é por isso que muitas das vezes a gente vê a igreja do jeito que está, o evangelho sendo anunciado do jeito que está, porque você lê uma coisa e entende outra. Tá? Se a gente tivesse o cuidado de ler e voltar lá no grego, lá no original, na hora que for preparar uma palestra, preparar uma palavra, a gente ser fiel à escritura. Tá? A gente não sai por aí anunciando tanta bobagem, falando tanta coisa indevida, tá? Porque não traz crescimento, não traz ensino, tá? Então é muita cautela, muito cuidado mesmo. E nem todo mundo quer isso, né? Porque dá trabalho. Vamos lá. As versões em português. Como aconteceu com relação a outros idiomas, a Bíblia ela não foi inicialmente traduzida por inteiro para o português. Não aconteceu assim como aconteceu no caso da Septuaginta, né? Vamos sentar aquele monte de homem aqui, vamos fazer esse trabalho em 70 dias, a gente resolve isso. Não foi isso que aconteceu. Tá? Essa tradução ela foi acontecendo aos poucos. Alguns homens eles foram se dedicando, até que no final aconteceu, mas demorou pra caramba. Olha só. Esse Diniz aqui, rei de Portugal, ele ordenou a tradução da Vulgata, mas somente do livro de Gênesis. Vamos traduzir isso aqui para português, mas só o livro de Gênesis. Já foi um início, foi o primeiro pontapé, né? Mas foi só o livro de Gênesis. São quantos livros? São 66, mas vamos começar com Gênesis.
Isso aí demorou 6 anos para acontecer. Aí veio o rei Dom João, né, e ordenou a tradução dos evangelhos. E ele mesmo pessoalmente traduziu os salmos, tá? E demorou mais aí uns 4 anos para acontecer isso. O Frei Bernardo, página 17, lá em cima, lá no início, ele traduziu o Evangelho de Mateus, no século XV. Aí depois veio a tal de Rainha Leonor, né, que foi a esposa de Dom João, que mandou publicar um livro, A Vida de Cristo, que era uma espécie assim de harmonia dos evangelhos, tá? Ela mandou pegar os evangelhos e foi contando como se fosse uma história da vida de Cristo. Em 1505, ela mandou imprimir os Atos e as Epístolas Universais. Aí, finalmente, João Ferreira de Almeida, um grande pregador, lá em 1663, ele começou a traduzir o Novo Testamento direto do grego para o português. Olha só. Embora o seu trabalho com o grego tenha terminado somente 13 anos depois, durante esse período ele também iniciou a tradução do Antigo Testamento a partir dos originais em hebraico. Olha o cuidado que ele teve, hein, para ser o mais fiel possível. E aí, quando chega em 1681, é publicada na Holanda a tradução de Almeida do Novo Testamento. Mas aí ela foi logo recolhida, pois apresentava alguns erros tipográficos e um trabalho urgente de revisão era necessário. Erros de gráfica mesmo, tá? Tipografia. Então, recolheu e começou a fazer uma revisão desse trabalho. E aí uma nova impressão foi feita 12 anos depois, em 1693. Almeida, então, ele não conseguiu ver o trabalho dele realizado, não chegou a ver tudo isso impresso, porque ele morre em 91 na ilha de Java, sem terminar o Antigo Testamento que ele tinha começado a traduzir. Lembra do hebraico? O seu trabalho chegou só até o livro de Ezequiel. A tradução do Antigo Testamento, então, é terminada por Jacobo Zacher, em 1694, mas tem problemas de revisão, e aí novamente atrasa o trabalho dele, não vai ser publicado agora, a gente tem que rever algumas coisas. 54 anos depois, gente, que luta, que dificuldade para publicar um livro. Em 1748 foi publicado na Holanda o primeiro volume do Antigo Testamento e em 1753 o segundo volume do trabalho, que foi iniciado por Almeida. Preste atenção, a primeira impressão da Bíblia completa em português, em um único volume, vai acontecer só em 1819 em Londres, com a versão de João Ferreira de Almeida. Tá? Olha só quanto tempo depois. No final do século XIX foi feita uma grande revisão na versão de Almeida. Por isso que surge aí a versão de Almeida revista e corrigida, porque a primeira era só a versão de Almeida. Aí tinha erros, vamos corrigir. Aí depois surge uma versão que é revista, então revista e corrigida. Embora ela, se vocês, quem tem uma Bíblia de Almeida em casa, vai perceber que ela tem uma linguagem bem erudita, uma linguagem até difícil de entender. Tá? Algumas pessoas vão ler e vão ter dificuldade. Tem uma construção gramatical difícil de ser entendida, mas ainda é utilizada nos dias de hoje, tá? Assim, é um texto bem fiel, é legal de você ler. Mas assim, para quem está acostumada com a NVI, por exemplo, vai sentir uma diferença absurda quando lê a versão de Almeida, tá? Porque a linguagem de Almeida ela é muito rebuscada, tá? É muito séria, muito sisuda, fechada. Já a NVI é aquela linguagem coloquial que a gente fala todo dia, então é mole de entender. Quando chega na década de 40 do século passado, uma comissão de especialistas passou anos revendo a tradução de Almeida. E foi feita, então, uma publicação revista e atualizada de Almeida. Olha só, já teve a corrigida, a revista, agora é uma atualizada. Por quê, gente? Teve várias mudanças na gramática, não teve?
e então a gente começa a ter algumas dificuldades e aí precisa fazer essa atualização, tá? E aí a gente vai ter conhecido hoje a versão de Almeida revista e corrigida e a versão de Almeida revista e atualizada, são as que a gente tem no mercado hoje. Além disso, a gente tem também a versão de Figueiredo, que foi um padre, Antônio Pereira de Figueiredo, um padre português, que levou 17 anos para fazer a tradução da Bíblia para o português. Isso está lá na página 18, hein? Publicando o Novo Testamento em 1781 e o Antigo em 1790. Essa versão de Figueiredo é uma tradução da Vulgata, tá bom? A tradução brasileira, como é que é? Ela começou a ser feita em 1904 por uma comissão de tradutores. Publicou o Novo Testamento em 1910 e o Antigo em 1917. Trata-se de uma tradução muito fiel aos originais, mas tornou-se de compreensão difícil porque traduz as palavras do ponto de vista literal, tá? E não à base de equivalência dinâmica como nas outras traduções. Tá? Então, um dos grandes problemas que todo mundo tem quando vai ler a Bíblia é o entendimento literal. Tá? Então, quando você pega um tradutor que pega o texto e faz a tradução do ponto de vista literal, ele dificulta ainda mais a vida do leitor. Tá? Por quê? É preciso que haja uma equivalência dinâmica, ou seja, você tem que pegar o texto, pegar a palavra, contextualizar isso, tá? A gente já falou sobre a questão dos verbos, a questão do grego, tudo isso tem que ser entendido. O cara não tem que ser só tradutor, não tem que ser gênio, tá? O cara tem que pensar muito, tem que ser muito fera, muito bom. Então não é fácil, tá? Para não complicar a nossa cabeça. A versão de Roden foi feita por um padre brasileiro lá em Santa Catarina e consta apenas do Novo Testamento. Foi publicada em 1935. A versão de Matos Soares, se vocês já ouviram falar ou se nunca ouviram falar, fiquem atentos, prestem muita atenção no que eu vou dizer. Foi feita também por um padre brasileiro a partir da Vulgata. A obra foi construída em 1932 e publicada somente em 1946. É a Bíblia popular dos católicos, tá? Ela é conhecida entre os católicos, é a queridinha dos católicos, tá? Brasileiros, né? Os católicos brasileiros. A versão, ela não é nada fiel, tá? Cheia de tendenciosidades e de preconceitos. Eu nunca li essa Bíblia, eu nunca tive acesso a esse material, a um exemplar desse. Mas, segundo os comentaristas bíblicos que a gente tem aí ao longo do tempo, fala que ela é muito tendenciosa e preconceituosa, tá? E é preciso ter muito cuidado com isso. Hoje em dia, a linguagem, a forma de falar, aquilo que se fala, é preciso ter muito cuidado para quando você vai atingir o leitor ou o ouvinte. Né? Então, é preciso ter muito cuidado com o material que você vai ter acesso. É preciso ter muito cuidado, muito critério na seleção, na escolha desse material. O Vaticano ele foi conivente com essas falhas, conforme uma carta de 1932. Tá? Ele foi conivente com isso e manteve isso até os dias atuais. Então, é preciso ter muito cuidado. Tá? Às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, católico não lê Bíblia. Isso não é uma regra, tá? Porque nós temos grandes estudiosos católicos, grandes biblistas católicos. Então é preciso ter muito cuidado com esse tipo de expressão, tá? A impressão de datas no texto bíblico é um terreno muito cauteloso, muito difícil também, porque as datas elas vêm sendo muito questionadas pelos arqueólogos, é preciso ter muito cuidado com isso. Apesar disso, algumas bíblias trazem datas, tá? De acordo com a cronologia aceita. E os métodos modernos de arqueologia atuais estão colocando isso em dúvida, tá? Hoje, a Bíblia tem um total de 27 livros do Novo Testamento, 39 no Antigo. Lembra daquele trabalhinho que eu passei para vocês, que ainda tem gente que está me devendo? Pois é.
No Antigo Testamento tem 929 capítulos e no Novo Testamento 260 capítulos. Um total de 1189. Isso está na página 19, hein, gente? Um gráfico. No Antigo Testamento nós temos 23.146 versículos e no Novo Testamento 7.957, um total de 31.103. Tá? Isso quem nos fornece é a fonte da Sociedade Bíblica do Brasil, que tem muito material bom. Comparando com outras traduções, esses números podem ser diferentes. Atenção agora para o que a gente vai ler. Está no último parágrafo da página 19. A Almeida Revista e Atualizada, por exemplo, atenção, tem 31.104 versículos, tá? E a gente acabou de ler aqui que são 31.103. O final de 1 Samuel 20:42 vai se tornar o versículo 43, ou seja, tem uma diferença nisso aí. As versões, elas podem apresentar essas diferenças também na questão da distribuição dos capítulos e versículos. A Almeida Revista e Corrigida, lembra que nós falamos que tinha a Almeida Revista, a Almeida Atualizada, a Almeida Corrigida? Tem 31.105 versículos, além de 1 Samuel 20, o final de Juízes 5:31 vai se tornar o versículo 32. A versão King James, por sua vez, tem menos, tem 31.102 versículos, porque ela junta o versículo 14 e 15 de 3 João 3, de 3 João. Os textos originais em hebraico e grego, por sua vez, trazem um total de 31.171 versículos, 21.213 no Antigo Testamento e 7.958 no Novo. E a maior diferença disso aí está no livro de Salmos, porque vários deles trazem títulos que aparecem como versículo 1. E no texto hebraico, e nas traduções, eles não são numerados. Isso aí a gente já sabe que não tem essa questão de versículo, capítulo, né? No hebraico não tem isso. É uma história só. Vamos embora. Depois é que na hora de fazer as traduções é que foi fazendo essas divisões aí, tá? Em alguns casos, a divisão em capítulos e versículos quebra completamente o sentido do texto, como, por exemplo, Isaías 53, que deveria começar lá no capítulo 52, 13. Tá? Para a gente ter um entendimento melhor. Por que é que a gente aconselha, recomenda, orienta que na hora de fazer uma leitura de um texto bíblico, uma interpretação, para você ter um perfeito entendimento, você tem que voltar, às vezes, um capítulo atrás para você poder entender o que ele está querendo dizer.